Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 11 de outubro. O ministro Alexandre de Moraes do STF prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. A prorrogação vale a partir de 27 de outubro, quando se encerraria o inquérito. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal devolve para análise do plenário recurso em que se discute a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, dá prazo de 2 anos para que o Rio Grande do Norte se adapte à reforma da Previdência. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral abre inspeção de códigos-fonte do Sistema Eletrônico de Votação. A fase de inspeção dos códigos-fontes segue até o dia 22 de outubro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura se o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria tentado interferir na Polícia Federal. Vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. Como você disse, prorrogou por mais 90 dias. Esse prazo começa a valer a partir do dia 27 deste mês, quando o inquérito seria encerrado. O inquérito foi aberto em abril do ano passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, depois de denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o presidente teria tentado influenciar, interferir no comando da Polícia Federal. E agora, então, fica a expectativa aí, né, sobre a retomada desse caso. Vale lembrar que no dia 6 deste mês, o presidente Jair Bolsonaro, ele informou pela Advocacia Geral da União que aceita prestar depoimento de forma presencial. William. Renato, e hoje nós tivemos novidade no processo que discute a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, não é isso? Isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes devolveu os autos ao plenário. No mês passado, ele havia pedido vista, mais tempo para analisar o caso. Agora cabe ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, definir uma data para a retomada desse julgamento. É um recurso aí muito aguardado aí por comunidades indígenas, pelo setor rural também, porque envolve demarcação de terras indígenas. Esse recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, que os ministros decidirem em relação a esse caso será aplicado em situações semelhantes em todo o país. Até agora o julgamento segue assim, viu? Empatado. Um voto contra a tese do marco temporal do ministro relator Edson Fachin e um voto a favor do marco temporal do ministro Nunes Marques. De um lado está a FUNAI, contra a fixação de qualquer data para a garantia de direitos de posse de demarcação de terras indígenas, e do outro lado está o governo de Santa Catarina, que sustenta o entendimento desse marco temporal para a reintegração aí de uma área, a reserva biológica do Sassafrás, lá no estado. Segundo o governo de Santa Catarina, por esse entendimento do marco temporal, as comunidades não podem ficar na área porque não estavam de posse da reserva até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. William. Vamos acompanhar sim. Muito obrigado pelas suas informações, Renato. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 2 anos para que o Rio Grande do Norte se adeque à reforma da Previdência. O Estado deve assumir o pagamento de benefícios como o auxílio-doença e salário-maternidade. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Na ação, o Rio Grande do Norte alegou que o Estado não tem previsão legal para o pagamento de benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que a reforma da Previdência restringiu os benefícios pagos pelo INSS às aposentadorias e às pensões por morte e obrigou os estados a pagar os outros. O ministro, então, deu prazo de 2 anos para que o estado se adeque à reforma. A decisão do ministro é liminar, ou seja, provisória, e ainda será analisada pelo plenário do STF. O Supremo Tribunal Federal vai discutir a tributação do imposto de renda sobre os proventos brasileiros que residem no exterior. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O caso é de uma aposentada brasileira que mora em Portugal. Ela recebe um salário mínimo da Previdência Social e foi tributada em 25% pela Receita Federal
a título de imposto de renda. Na Justiça Federal, ela alegou ofensa ao princípio da igualdade, visto que brasileiros residentes no Brasil que recebem esse mesmo valor de aposentadoria são isentos do imposto de renda. A Justiça Federal no Rio Grande do Sul declarou inconstitucional a incidência do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 25%, sobre a aposentadoria do regime geral da Previdência Social paga à pessoa residente no exterior e condenou a Fazenda Nacional a devolver para a aposentada as quantias que foram recolhidas indevidamente. A União apresentou recurso no Supremo Tribunal Federal, argumentando que existe um sistema próprio de tributação para pessoas que moram no exterior, cuja diferenciação é baseada em uma questão territorial. Esse tratamento diferenciado, em relação à incidência da alíquota, está previsto em lei e decorre de acordos internacionais firmados entre Brasil e Portugal. A controvérsia teve a repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que o Supremo irá decidir sobre a questão e o entendimento que vier a ser adotado deverá ser aplicado em todos os processos semelhantes no Judiciário brasileiro. Em outra decisão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência dos estados, do Distrito Federal e municípios para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos de idade. O entendimento unânime confirmou uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Segundo a Corte, para realizar a imunização, os estados, o DF e os municípios devem considerar as situações concretas que vierem a enfrentar sobre exclusiva responsabilidade e observar recomendações dos fabricantes das vacinas, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das autoridades médicas, assim como a ordem de prioridade de vacinação. E agora a notícia do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, os investigadores que tiveram as pré-inscrições aprovadas para participar do teste público de segurança começaram a inspecionar os códigos-fontes dos sistemas eleitorais. A partir dessa análise, eles vão elaborar os planos de teste com as informações sobre o que desejam investigar durante o evento. A segunda-feira foi de palestras no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Os investigadores que tiveram as pré-inscrições aprovadas para participar do TPS, o Teste Público de Segurança do TSE, receberam orientações sobre o processo eletrônico de votação e inspecionaram os códigos-fontes dos sistemas eleitorais, que são os programas usados durante as eleições. Transparência total, porque eles estão vendo e estão tendo acesso efetivamente a todo o código-fonte, a todos os programas que são instalados nas urnas eletrônicas brasileiras. A fase de inspeção dos códigos-fontes segue até o dia 22 de outubro. Esse período era de apenas uma semana, mas foi ampliado a pedido dos investigadores que participaram de edições anteriores. A partir da inspeção, eles poderão criar os planos de teste, que descrevem o que deve ser investigado durante o teste público de segurança. Vamos conhecer e ao longo da semana vamos fazer o levantamento de requisitos para possivelmente fazer um ataque. Essa é uma oportunidade muito boa que a Justiça Eleitoral está proporcionando para a gente. As 39 pessoas com as pré-inscrições aprovadas devem enviar os planos de ataque ao TSE até o dia 25 de outubro. No dia 26, o tribunal divulgará quais foram aprovados. O TPS 2021 vai ocorrer de 22 a 26 de novembro, na sede do TSE. Os participantes vão investigar se existe alguma vulnerabilidade nos sistemas eleitorais. Caso haja, ela será corrigida pelos técnicos do tribunal antes das eleições. Também nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que o registro digital do voto das eleições gerais de 2022 vai ficar disponível na internet. O RDV, como também é chamado, é um arquivo em que os votos ficam armazenados de forma sigilosa. Antes, para ter acesso ao registro, era preciso fazer um pedido à Justiça Eleitoral. Tendo acesso ao RDV, a sociedade vai ser capaz de verificar como a urna gravou os votos e verificar se a apuração foi feita de forma correta. O log da urna das eleições de 2022 também poderá ser acessado via internet. Ele mostra tudo o que foi executado pela urna, como quantas vezes ela foi ligada, se foi testada corretamente ou o intervalo de tempo de voto entre um eleitor e outro. É uma espécie de caixa preta da urna. E para deixar o processo eleitoral ainda mais seguro e transparente, o Tribunal Superior Eleitoral e a USP, Universidade de São Paulo,
firmaram um convênio de cooperação técnica para pesquisas e inovação, com duração inicial de 1 ano. O TSE fez uma parceria com a Escola Politécnica da USP para fins de apoio ao teste público de segurança e depois também apoio no desenvolvimento e na solução de eventuais bugs que sejam encontrados no teste público de segurança, para fins de dar transparência. E veja a seguir, o Botafogo deverá pagar aviso prévio, FGTS e prêmios a um supervisor técnico. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a impenhorabilidade de verbas públicas destinadas à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para fomento de atividades desportivas. O bloqueio de mais de R$1 milhão da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa foi determinado pela Justiça a pedido da Rádio e Televisão Record. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu o bloqueio dos recursos públicos por entender que eles têm destinação específica e não integram o patrimônio da Confederação. Em recurso especial ao STJ, a Record alegou que a impenhorabilidade de verbas públicas seria restrita aos valores repassados a instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não abarcando os recursos destinados ao esporte, pois não haveria dever do Estado de prestar esse tipo de assistência, mas apenas de incentivar a sua prática. Porém, o ministro relator Luiz Felipe Salomão considerou ser incontroverso que o dinheiro cuja penhora se buscou tem origem em repasses à Confederação para atividades como a preparação de atletas para as Olimpíadas e a participação em outras competições internacionais. Para o ministro, se afigura correta a solução dada pelo Tribunal de Origem, que considerou que os aportes financeiros, oriundos de recursos públicos federais, exclusivamente destinados ao fomento do desporto nacional, recebidos em contas bancárias específicas, não são penhoráveis. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da Record. Acordo celebrado pela Advocacia Geral da União viabiliza pagamento de verbas trabalhistas a 402 terceirizados e economiza mais de R$1 milhão aos cofres públicos. A AGU celebrou acordo judicial que vai viabilizar o pagamento de verbas trabalhistas em curto prazo a até 402 empregados terceirizados que prestavam serviços à Universidade Federal da Bahia, a UFBA. A medida gera ainda uma economia de R$1.200.000 aos cofres públicos. O acordo pôs fim a uma ação ajuizada em 2013 pelo Sindicato dos Trabalhadores da categoria, que buscava a responsabilização da empresa com quem seus representados mantinham vínculo. Porém, como não foi encontrado nenhum patrimônio durante a fase de execução, a UFBA foi acionada subsidiariamente, conforme ficou definido durante a fase de conhecimento do processo. Para o procurador federal Vinícius Loureiro da Mota Silveira, um dos membros da AGU que atuaram no caso, o acordo trouxe inúmeros benefícios às partes, pois abreviou um processo que poderia durar ainda por diversos anos. Para os terceirizados, a solução rápida e consensual do litígio possibilitará a percepção de créditos dos cerca de 402 reclamantes em curto espaço de tempo, em média, numa perspectiva de até 90 dias, em detrimento de uma tramitação processual, acaso não fosse realizado o acordo, que poderia ainda durar aproximadamente 5 anos. Além disso, como se trata de um acordo judicial com aplicação de deságio no valor pago aos empregados, foi gerada economia de mais de R$1.200.000, além da otimização de recursos humanos, uma vez que após a conclusão do litígio, os procuradores federais poderão dedicar-se a outras demandas. Do total de 402 empregados representados no processo, quase 90% já sinalizaram concordância com os termos do acordo. Os demais poderão se manifestar sem qualquer prejuízo até 31 de outubro deste ano. Quem não mostrar interesse
poderá dar prosseguimento às ações de execução. O acordo foi realizado no contexto da Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista, promovida pela Justiça do Trabalho. O Botafogo deverá pagar aviso prévio, FGTS e prêmios a um supervisor técnico. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que reconheceu o vínculo de emprego por prazo indeterminado. O supervisor disse que atuou no Botafogo por 1 ano, período superior ao previsto no contrato inicial, que era de tempo determinado. Ainda segundo ele, o cargo de supervisão técnica não se enquadra como serviço de natureza transitória. Por isso, pediu o reconhecimento do vínculo de emprego. O juízo de primeiro grau negou o pedido por entender que o contrato deveria seguir as normas da Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé, que tem como regra a duração determinada. Contudo, para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro, a regra no direito do trabalho é a continuidade da relação de emprego. Por isso, para o regional, a excepcionalidade da Lei Pelé não se aplica a profissionais não indicados no artigo 30, que trata sobre atletas profissionais, nem no artigo 90E, que abrange membros da comissão técnica e da área de saúde. O TRT considerou também que o cargo de supervisor técnico não é alcançado pela lei específica para treinadores. Com isso, reconheceu o vínculo por prazo indeterminado e condenou o clube ao pagamento das parcelas decorrentes. Após recurso do Botafogo, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sexta turma, ministra Cátia Arruda, observou que não há como reconhecer a violação direta à Lei 8.650 de 1993, apontada pelo clube. Segundo ela, a norma dispõe especificamente acerca das relações de trabalho do treinador profissional e apenas por analogia poderia ser aplicada ao supervisor técnico. No mesmo sentido, também não é possível verificar a violação a dispositivos da Lei Pelé, que dizem respeito ao atleta profissional. Assim, a sexta turma manteve a decisão do regional, que condenou o Botafogo ao reconhecimento do vínculo de emprego do supervisor. A decisão foi unânime. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça decide que mantenedora do Hospital Albert Einstein não tem exclusividade para usar nome do cientista em serviços educacionais. Os detalhes em instantes. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça vedou tratamento diferente entre pais biológico e socioafetivo no registro civil multiparental. Há 13 anos, Adriana e Marcelo se uniram e formaram uma nova família. Além do novo lar, os filhos de Adriana, do primeiro casamento, ganharam também um pai amoroso que participa do dia a dia deles. Ele sempre tratou a gente igual, como filho mesmo, levava para as atividades, para a escola, matriculava a gente nos cursos igual todo mundo. E eu também nunca tive essa mentalidade dele ser meu padrasto, sabe? Sempre para mim foi meu pai mesmo. Como meu pai mesmo. Eu chamo ele de pai e é até estranho quando eu tenho que falar padrasto. É estranho. Mas a participação de Marcelo muitas vezes se esbarrava num detalhe: o registro de nascimento. Como ele oficialmente não era o pai, o casal enfrentava algumas dificuldades. Toda vez que ele tinha que explicar, tem um nome aqui, mas na verdade sou eu que sou o pai. Sempre que tem que viajar, sempre que tem que matricular na escola, num curso de línguas, da coisa mais simples à mais complexa, exigia muita explicação. A saída foi pedir na Justiça a inclusão de Marcelo na certidão de nascimento dos filhos de Adriana como pai socioafetivo, sem excluir a paternidade biológica. É a chamada multiparentalidade. Você é o pai que faz tudo como pai, mas não é o pai no papel, né? Aí complicava muito.
Apesar de não haver legislação específica sobre o assunto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tratou da multiparentalidade e serve de parâmetro para outros casos. Esta advogada explica essa possibilidade jurídica e o impacto dessa mudança na vida das crianças e adolescentes. Então eu vou ter um pai que é o pai biológico e pode ser que o novo marido da mãe, né? Não é só o padrasto, o novo marido da mãe também tenha formado vínculo de afetividade com essa criança, com esse adolescente. Então, nesse momento, eu tenho um adolescente, uma criança que verifica que existem dois pais na visão dele, o pai biológico e o pai socioafetivo. Então, o pai registral e o pai socioafetivo. Então, dentro daquela família, a minha realidade é exatamente essa. E aí, o que vem acontecendo? Diante disso, ingressa-se no Poder Judiciário para que possa, né, documentar isso. A partir do momento que ingressou na documentação, virou pai. Bom, não vou fazer mais essa distinção. E foi com base na ausência de hierarquia entre as paternidades biológica e socioafetiva que a 4ª turma do STJ declarou a impossibilidade de se dar tratamento distinto para o pai socioafetivo que deva ser incluído no registro civil do filho, ao lado do pai biológico. Desta forma, o colegiado deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão de 2º grau que havia deferido a averbação do pai socioafetivo no registro civil, porém com a exigência de que essa condição fosse indicada na certidão de nascimento. Além disso, o Tribunal Estadual não reconheceu os efeitos patrimoniais e sucessórios da filiação socioafetiva. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a possibilidade da filiação biológica em conjunto com a socioafetiva, vedou qualquer discriminação ou hierarquia entre as espécies de vínculo parental. E no caso dos autos, a determinação de que constasse o termo pai socioafetivo no registro da filha seria o mesmo que conferir a ela posição inferior em relação aos demais descendentes. O ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou ainda que o tratamento distinto entre os filhos violaria o Código Civil e a Lei 8.069 de 1990. Além disso, para o colegiado, a equivalência de tratamento entre as duas espécies de filiação vale não apenas para efeitos registrais, mas também para os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da multiparentalidade. Decisões como essa regularizam uma situação no papel que, em famílias como a da Adriana, já estão resolvidas há muito tempo no coração. Antes de eu ter o nome dele, eu já falava que eu era Raquel Nunes. Eu já colocava o nome dele mesmo sem ter certidão nenhuma. Então, para mim, trouxe um grande alívio de agora poder mostrar, é meu pai, tá aqui na minha certidão, tá no meu nome, eu tenho o sobrenome dele. Em outra decisão, a 4ª turma do STJ decidiu que a mantenedora do Hospital Albert Einstein não tem exclusividade para usar nome do cientista em serviços educacionais. Por falta de autorização específica dos herdeiros, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que anulou o registro que permitia à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, mantenedora do Hospital Albert Einstein, usar o nome do cientista como marca na classe de serviços de ensino e educação. No caso analisado pelo STJ, uma escola que usa o nome fantasia Colégio Albert Einstein ajuizou a ação de anulação do registro da marca concedido à mantenedora do hospital na classe de educação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Alegando direito exclusivo sobre o nome, a Sociedade Albert Einstein havia notificado por 3 vezes a escola para que parasse de usar a marca. O pedido de anulação da escola foi julgado procedente em 1º e 2º grau. A Sociedade Albert Einstein interpôs recurso especial ao STJ, alegando que a autorização foi dada por um filho do cientista, o que seria suficiente para garantir o registro da marca. Para o relator, ministro Marco Buzzi, apesar de o TRF reconhecer que o filho de Einstein compareceu à fundação do hospital em 1959 e que a família fez uma doação para a instituição, não se pode admitir que esses fatos representem uma autorização tácita ao registro nas mais variadas e diversas classes e itens e sem qualquer limitação temporal.
Ao negar provimento ao recurso especial da entidade, o colegiado reafirmou o entendimento de que a autorização para registro de nome civil, pseudônimo ou apelido deve ser específica, limitada e direcionada a classes e itens individualizados. E uma última notícia: o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um pedido para obrigar o senador Davi Alcolumbre a marcar a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF. O mandado de segurança foi apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Segundo eles, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça se recusa a marcar a sabatina de André Mendonça. O ministro Ricardo Lewandowski, no entanto, ressalta que a matéria é interna do Congresso Nacional e não cabe apreciação do Poder Judiciário. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.